Olá, amigos e amigas, eu sou Bruno Macedo, este é o seu canal financeiro. No vídeo de hoje nós vamos conversar um pouco sobre rolagem de opções na corretora americana Tasteworks, especificamente usando a plataforma de desktop. Existe a modalidade de usar também o Home Broker, o qual eu não achei muito amigável, mas se tiver demanda aí nos comentários eu posso fazer um vídeo específico se os senhores quiserem. Vamos lá então. Antes de falar especificamente da plataforma da Tasteworks, a gente tem que nivelar os colegas, né? Porque nem todos podem ter o mesmo nível de conhecimento. Então, tirar um esclarecimento básico aí do que é rolagem de opções, tá? Obviamente, de uma maneira mais trivial, mais banal, não uma maneira técnica. Rolagem de opções, de forma resumida, é o encerramento de uma posição atual, em opções, obviamente, com abertura de uma nova, que pode ser no mesmo prazo, mesmo mês de vencimento, um outro mês futuro e ou preço de exercício strikes diferentes. Ou seja, eu posso trocar o mês da obrigação, trocar uma obrigação do mês de outubro pelo mês de novembro, e posso trocar o preço de exercício, por exemplo, do strike de exercício 4 para o strike 5, e posso fazer um combinado de ambos. Então não é obrigatoriamente você fazer uma rolagem fazendo apenas dessas mudanças. Você pode fazer ambas as mudanças. A ideia por trás da rolagem é manter o investidor exposto no ativo, no caso o ativo objeto, que são as ações, renovando o vínculo ou buscando taxas de manutenção mais atrativas. As opções são derivativos, elas derivam das ações, e no caso aí dos Estados Unidos, dos REITs também, e ETFs, elas se lastreiam no preço daquele ativo. Então eu compro uma put, no caso o direito de vender, ou se for uma call, o direito de comprar um determinado ativo a um determinado preço, e a ideia de rolar é justamente renovar esse vínculo. Então vou dar um exemplo prático. Eu estou vendido em puts aí da DR Tube, né? Seria o recibo das ações do Itaú negociadas na Bolsa de Nova York, no strike 4. E eu acho que o Itaú vai continuar subindo e eu quero coletar mais taxa, receber mais dinheiro. Então eu posso recomprar essa put que eu estou vendido agora no strike 4 e posso tanto vender uma nova put no strike 4,5 para novembro, ou eu posso vender para o strike 5, ou eu posso ainda vender no mês mesmo de outubro, né? Eu posso fazer um combinado dessas operações. No caso, eu estou vendido em novembro, eu posso fazer o que eu quiser aí em relação a isso, desde que tenha comprador aí para essas operações. Ah, Bruno, estou achando um pouco sofisticada essa análise. Eu vou deixar no card um link aí onde eu falo mais basicamente das opções, mas não dá para ser mais basilar do que isso, senão a gente destoa um pouco do assunto do vídeo. Outra ideia importante é o encerramento de posições antes da data de vencimento, a fim de evitar aí que movimentos contrários do mercado transformem situações lucrativas em prejuízo potencial, ou acabem por ensejar em exercício, que é quase sempre um procedimento custoso. Nada impede que, se o investidor estiver consciente do que ele está fazendo, ele aceite o exercício. Então, a rolagem não é só para você manter um vínculo, mas é também para você evitar o famigerado exercício, que tem taxas, a gente vai comentar aqui, e também pode levar a um prejuízo, uma situação que está lucrativa e está prejuízo. O cara fala, mas isso nunca vai acontecer. A gente não sabe qual é o dia de amanhã, situações que hoje podem ser favoráveis podem mudar, o mercado pode azedar de repente, e você de repente estava com um bom lucro na oposição, mas por ser ganancioso e não querer fazer a rolagem, você acaba transformando um lucro em prejuízo. Então, quando você chega numa margem de lucro lá naquela operação, é muito interessante sim você fazer a rolagem ou pelo menos encerrar ela para evitar aí o vencimento e botar o dinheiro no bolso, né? Porque lucro bom é lucro no bolso. Agora, se você já vendeu com a intenção de comprar naquele preço, chegou naquele preço, obviamente você pode aceitar o exercício. Então, são basicamente essas duas aí funções de uma rolagem. Eu identifiquei dois tipos de rolagem, não vi nome oficial, mas eu as denomino da seguinte maneira: rolagem simultânea e rolagem passo a passo. Nós vamos falar um pouco de cada uma delas neste vídeo. Mas há também a possibilidade óbvia de você encerrar a posição sem abertura de uma nova, que foi o que a gente acabou de falar. Se você acha que a operação vai contra, ou que você coletou o lucro, mas o mercado vai mudar de direção, você não quer continuar na operação, você pode simplesmente encerrar a posição que você está, ou seja, se está vendido, você compra a quantidade igual e encerra. Se você está comprado, você vende a quantidade igual e encerra, e aí a operação acaba para você no 0 a 0, você não tem mais direitos nem nenhuma obrigação. Isso pode ser evidente para muitos dos colegas,
mas cabe ressaltar que uma alternativa é viável se o investidor entende que não faz mais sentido estar exposto no ativo ou se ele verifica que o custo para a rolagem seria proibitivo. Alguns colegas acham que eles são obrigados a rolar operações, né? Então a gente fala isso porque tem gente que realmente não sabe. Você pode, por exemplo, estar comprado em 1.000 calls, pode vender as 1.000 calls e zerar a posição. Se você está vendido em 1.000 puts, basta comprar 1.000 puts e você fica zerado nessa posição e acaba a operação para você. É o que eu chamo de fungibilidade, né? Por mais que pareça estranho, é assim que funciona no caso das opções, se você não quiser fazer a rolagem, tá? E nem sempre a rolagem é interessante. A gente já falou, por exemplo, quando a opção cai muito dentro do preço, e aí você fala o que você vai gastar para rolar e o que de repente você gastaria para ser exercido, vale mais a pena ser exercido. Por isso, faço sempre operações cobertas. São vendas de put, eu tenho dinheiro para fazer a compra, são vendas de calls, eu tenho os ativos para entregar. Eu não gosto de fazer operações a descoberto. Deixar virar pó, também tem esta alternativa, como a gente comentou, que não é tão inteligente, né? Que obviamente é uma alternativa, aí eu não encerro nem rolo a operação, deixo apenas virar pó, e o que em termos leigos é verificar que a minha posição está muito fora do preço, e se assim permanecer até o vencimento, ela irá perder a validade e deixar de existir sem qualquer ônus para mim. Dito isso, cabe lembrar que o futuro é incerto, os movimentos do mercado são imprevisíveis, e que hoje está fora do dinheiro, amanhã pode estar dentro. Desse modo, não é razoável deixar opções virarem pó, via de regra. Sempre que possível, é recomendada a rolagem ou encerrar as operações evitando transtornos maiores. E aqui um parênteses para dizer que, inclusive operações compradas, salvo raras exceções, mesmo quando você está comprado em calls ou está comprado em puts, se for uma quantidade muito grande, dependendo da corretora que você está operando, que tem aquelas questões de exercício automático, você pode ter uma dor de cabeça de ser exercido, chamar margem e ter também a violinada, né? Entra no exercício no lucro, depois o preço volta ao contrário ao que você deseja. Então, não é legal carregar posições para o vencimento. A não ser que esteja muito sei lá, 60%, 70% fora do preço, o que em um dia é virtualmente impossível. Na verdade, virtualmente improvável, impossível nada é. Cuidado ao deixar as coisas virarem pó. Não é recomendado. Exercício de opções é a outra alternativa que a gente comentou, que seria o ato em que o comprador das opções, ou seja, quem compra a call ou quem compra a put, exige do vendedor, quem vendeu a call e quem vendeu a put para ele, lembrando fungibilidade, não exatamente quem vendeu, mas quem está vendido, quem está lá com a posição menos 100, menos 200 naquela operação. Precisa ser exatamente a mesma pessoa, na verdade não é exatamente a mesma pessoa, por causa desse princípio da fungibilidade, ele é exigido uma determinada operação aí. Então, os vendidos em puts são obrigados a comprar os ativos na quantidade negociada no preço de exercício. E os vendidos em call são obrigados a vender os ativos na quantidade negociada no preço de exercício. Note que eu vou botar aqui em laranja, que a venda, seja de puts, seja de calls, tem um efeito inverso ao da compra e geram obrigações e não direitos. Eu falo isso porque eu falo que vender put você se obriga a comprar e vender call você se obriga a vender, e tem gente que fala, mas é call, né? Mas é put. Então, pessoal, vamos estudar. Você compra calls, você tem o direito de compra. Você compra puts, você tem o direito de venda. Se você opera vendido nesses ativos, inverte totalmente a lógica e gera uma obrigação. Mas isso nem é tão difícil de pensar. Se você compra uma call e tem um direito de compra, quem te vendeu essa call, obviamente, vai ter uma obrigação de te vender o ativo. Né? Para você ter o direito, alguém tem que ter uma obrigação. Para você poder comprar, alguém tem que te vender. Então eu falo isso porque tem colegas que todo vídeo que eu falo de opções, eles vêm aqui me esclarecer desse ponto, né? E não percebem essa lógica aí. E mais um detalhe, né? E isso confunde a muitos, às vezes as pessoas até mais experientes. Mas o detalhe, se por qualquer razão a operação é descoberta, o que eu não gosto muito, mas já estou dizendo aqui, né? Ou seja, o investidor não tem o ativo base, ele está vendido na put, ou ele está vendido na call, enfim, ele não tem o ativo base, ele vai entrar vendido no ativo, tá? No caso da venda de calls e no caso da compra de puts. Bom, então se você está vendido em calls, se bater o preço de exercício, você for exercido, você vai entrar com uma posição vendida no ativo. Eu vendi 100 calls ali de Petrobras. Foi exercido, não tenho Petrobras para entregar, então eu vou entrar
100 ações vendidas em Petrobras no preço de exercício. E a mesma coisa na compra de puts. Por que não na venda de put? Porque na venda de put você vai comprar, então você não entra vendido. E sim, ao comprar uma put, você adquire o direito de vender. Logo, se você exercer esse direito e não tiver as ações para vender, você entra vendido no ativo. É importante falar isso, que a pessoa tem 1.000 puts do índice Bovespa lá. Se você deixar ir para o exercício e por acaso acontecer o exercício, desabou lá a bolsa, sei lá, você não tendo Bovespa, você vai entrar vendido em Bovespa no preço de exercício. Não tem nenhum problema se você entrar vendido a 50 e Bovespa tiver a 30. Você vai ganhar 20 mil reais ali se tiver 1.000 puts. Mas você vai entrar vendido, porque às vezes a pessoa não sabe disso. E a diferença para a venda de calls aí em relação à compra de puts é que ao comprar put você tem um direito, você não tem uma obrigação. Então, via de regra, se você comprou a put, você pode entrar vendido no ativo. Se você vendeu as calls, aí nem depende de você. Depende daquele que comprou as calls de você, se ele vai te exercer ou não, e via de regra exerce, tá? Na maioria das corretoras é automático. Então, cuidado com isso. Eu estou achando muito confuso. Então, estuda, revê esse vídeo, vê com calma, antes de passar para coisas mais sofisticadas. Não é impossível de entender, mas não é tão fácil assim a gente ver as pessoas operando sem o conhecimento de base. É importante frisar que na Tasteworks é uma taxa de exercício de opções de $5, e isso tem que ser levado em consideração. Você vendeu uma put, por acaso você foi exercido, você, ou vendeu uma call, enfim, seja lá qual for a opção, você vai pagar $5. Você comprou a put, comprou a call e quer exercer, você vai pagar os $5. Não tem choro nem vela. E cada uma das partes vai pagar isso, tá? Então não tem desenrolo isso. Se você exerceu, você paga 5 e o que foi exercido paga 5. Outro ponto importante é que nos Estados Unidos, via de regra, as opções são do tipo americano. O que importa dizer que, se nada for dito diferente, ou seja, se não for frisado que ela é europeia, elas são de fato americanas e podem ser exercidas a qualquer tempo, até o vencimento, bastando para isso você entrar em contato com o atendimento, ou ainda no caso da Tasteworks, a possibilidade de exercício quando elas entram 1 centavo no preço, automaticamente. Isso se você tiver comprado, né? Se você tiver vendido, você só vai ser avisado, exerceram a sua opção. É raro isso acontecer antes do vencimento, a não ser que as opções estejam muito no dinheiro. E mesmo assim é incomum. Quem escolhe se exercerá ou não é o comprador, restando ao vendedor acatar. Então vamos dar um meu exemplo. Eu vendi puts de Itube a 4. Supondo que Itube lá, a DR da Itube cai para 3, cai para 2. Aí nesses casos o exercício é mais provável. Ainda assim, entrei em contato com a Tasteworks e eles falam que é automático, estando 1 centavo dentro do dinheiro. Já aconteceu de eu carregar opções que entraram no dinheiro até alguns centavos e não foram exercidas. Quanto mais entrar no dinheiro, maior a chance do exercício antecipado. Mas isso normalmente não acontece, porque a pessoa que exerce antecipado, ela abre mão da taxa, conhecida como teta, que é algo mais avançado para quem está entrando aí no mundo das opções. Eu não contaria com isso. Mas aí não cabe a mim exercer. Agora, se eu estiver comprado e quiser exercer, eu entro em contato com o atendimento da Tasteworks, falo, eu quero exercer a minha opção. Ou vou pela plataforma, enfim. Não gosto muito dessas ideias, mas aí vai de cada um. Mas isso pode acontecer a qualquer tempo. Aqui no Brasil, as puts só podem ser exercidas na data do vencimento, e as calls tem algumas que podem ser exercidas antes, outras não. Lá, a imensa maioria das opções pode ser exercidas a qualquer tempo. Então, quando você for vender uma put ou vender uma call, principalmente uma call, né, que é uma coisa mais arriscada, né, ainda mais se for descoberto, saiba dessa situação para evitar de ter dor de cabeça depois. Prosseguindo, outros detalhes importantes aqui da Tasteworks. As operações com opções do mercado à vista, stocks, REITs e ETFs, por que mercado à vista? Porque tem o mercado de futuros, né, o mercado de commodities, o mercado de moedas, né? Então, enfim, nestes mercados à vista, eles cobram corretagem de $1 por perna. Uma trava de alta, por exemplo, que você envolve uma compra de uma opção e uma venda de outra opção, você vai ter 2 pernas, então vai custar $2 cada montagem da trava lá. E mais taxas de 14 centavos a 15 centavos de dólar por perna. Não obstante, é limitada a $10 essa cobrança, de modo que se você comprar 11 contratos de put, por exemplo, pagará $10. Então,
Supondo que eu quero comprar 11 contratos aí para me proteger de uma queda lá do SPY, 30 contratos. O máximo que eu vou pagar de corretagem vão ser aí $10. E mais aí o valor das taxas, que aí não, aí as taxas vão somando cada contrato. Se eu comprar 30 contratos, as taxas vão continuar sumindo, mas a corretagem é limitada a $10. Não se cobra o encerramento da operação. Em suma, se eu comprar uma put e depois vender, vou apenas pagar $1 e mais essas taxas aí. Tá? Então, a taxa de corretagem e taxas da bolsa. Isso funciona seja na rolagem simultânea, seja na passo a passo. O que isso quer dizer? Estou vendido lá em uma put de YouTube ADR Strike 4 novembro. Se eu recomprar essa put, eu não vou pagar corretagem, porque eu já paguei uma corretagem na ida. Eu não pago corretagem na volta. Ou seja, isso se eu fizer uma rolagem simultânea, fechar essa operação com a abertura da outra. Ou se eu fizer uma passo a passo, não tem problema, eu vou notar que na nota lá de corretagem não vai ser cobrada essa corretagem na saída da primeira operação. Isso é bacana e barateia as operações. Outro ponto importante para se falar é que os contratos de opções no mercado à vista nos Estados Unidos são majoritariamente de 100. Os mercados futuros e algumas commodities têm outros tipos de multiplicadores, né? Outros números, e aí se você for operar estes mercados, você precisa saber disso. Mas, via de regra, se você está operando aí stocks, REITs e ETFs, um contrato equivale aí a 100 direitos ou obrigações, a depender se você está comprado ou vendido no ativo. Logo, o preço de compra ou de venda deve ser multiplicado por 100 e somado, no caso, se você estiver comprando opções, ou subtraído, se você estiver vendendo opções, para saber o valor aí final da operação, quanto você vai pagar ou quanto você vai receber. Fiquem tranquilos que isso vai ser mostrado mais à frente neste vídeo na prática. Prosseguindo, rolagem simultânea. Como o nome já diz, é aquela rolagem onde eu encerro uma posição e ato contínuo abro uma nova, via de regra utilizando um robô. Quais são as vantagens dessa operação? Constantemente ganho com a passagem do tempo, o θ, no caso da cotação não ir fortemente contrária. Ou seja, vendi a put de YouTube, o preço está parado lá próximo dos 4 ou subindo. Eu vou ganhando cada dia alguns centavos a mais porque essa put vai desvalorizando. Porém, se a put lá de YouTube desabar, entrar muito dentro do preço o θ joga contra mim. Por que eu digo que o θ é constante? Porque quando eu já encerro uma operação, eu abro outra, então estou sempre ganhando θ na posição favorável. É também uma outra vantagem que ela é automatizada e programável, permitindo que o investidor deixe a ordem nas condições desejadas e vá fazer outra coisa. Então eu cheguei lá a minha resolução que eu quero sair de YouTube no preço tal, né, ou ganhando tantos por cento, e quero vender uma nova put recebendo tanto. Eu programo tudo isso aí, deixo o robô trabalhando e quando o robô pegar, pegou. Se não pegar também, não pegou, dane-se, não preciso ficar olhando toda hora. Isso é uma excelente vantagem da rolagem simultânea. Desvantagens. O timing geralmente não é bom. É uma das operações envolvidas. Porque, obviamente, se um dia é bom para vender puts, porque é um dia que o mercado está em queda, então é bom vender puts, né? Da mesma forma que é bom para comprar calls, nesse dia não é bom para comprar puts, porque você não compra guarda-chuva em dia de sol, né? Então você vai comprar uma put num dia de queda, porque ela vai estar mais cara. Vai vender, enfim, ela também vai estar mais cara, você vai ganhar mais, né? Porque na venda a lógica é invertida. Então o time não é bom para ambas as operações no mesmo tempo. Então uma rolagem simultânea tem esse ponto negativo. Vou mostrar para os colegas agora uma rolagem simultânea, para vocês saberem mais ou menos como seria. Então estamos aqui na minha plataforma da Tasteworks, essa aqui é a minha conta, essa aqui é a ADR do Itaú, ela está custando agora $4,41 e eu tenho uma posição vendida aqui para novembro de 2020, né, 20 de novembro, perdão, vencimento daqui a 24 dias corridos, lá em dias corridos, aqui no Brasil em dias úteis. Então eu quero encerrar essa opção aqui, porque já ganhei muito dinheiro, né? Eu abri essa posição recebendo 26 centavos por opção, cada contrato lá são no mínimo 100 opções, então ganhei $26, descontadas algumas taxas aí para abrir a opção. Eu acho que 80% de lucro é vantajoso, então se é 80% de lucro, eu quero vender essa opção a 20% do que ela vale,
ou seja, multiplico por 0,2, né, que seria 20%, vezes 26, e tenho que, se eu vender aí essa opção a 5 centavos, ou melhor, recomprar, eu teria um lucro de 80% nesta posição. Que bom, né? Está bem próximo isso aqui, tá entre 6 e 9. Já selecionei aqui, né? Se não tiver selecionado, eu digito YouTube, vou no botão Trade e vejo aqui que em novembro eu tenho uma opção vendida aqui, né, no Strike 4. Para recomprar essa posição, eu vou aqui em cima do ESC e clico. Com isso, ele já me dá os preços de como está essa opção agora. Se eu bater 9 centavos, como a gente tem gente solicitando esse preço, eu encerro a operação agora, mas não é isso que eu quero, né? Eu quero encerrar a 5 centavos. Então eu posso botar aqui para baixo 5 centavos, descendo a setinha. E da mesma maneira, eu posso abrir, por exemplo, no mesmo vencimento, Strike 4,5, vender aqui esta outra put, ou seja, rolaria dentro do mesmo prazo, mas com um strike acima. Indo aqui no bid, se eu clicar, eu entraria vendido. Se eu bater agora a 15 centavos de crédito, quer dizer que no total eu receberia 15 dólares na operação e já seria tudo resolvido. Haveria recompra aqui no 4 e uma venda no 4,5. Eu posso baixar para chegar nesse ponto, ou eu posso botar o preço que eu acho razoável, por exemplo, 24 centavos de crédito. Vou botar só para título ilustrativo. Se eu apertar Review em Send, note que só foi cobrado $1 de corretagem, porque esta primeira corretagem já foi cobrada na ida, e com isso eu receberia um total de 22,71, já descontadas as taxas e corretagens, e minha margem, né, que atualmente está sendo gasta para manter essa operação, seria liberado $22,71. Outro detalhe muito importante é que, para fazer vendas de put, você tem que verificar aí a margem junto à sua corretora. Normalmente, a venda de put puxa metade do valor da operação em margem. O que isso quer dizer? Uma put de Tube custa $400, né, porque são 100 opções, né, são direitos a 100 ações, e então a minha margem aqui seria utilizada algo em torno de $200 só para eu abrir a operação. Um pouco mais, tá? 210, 220, mas próximo à metade. Se eu não tiver na minha corretora $220, nem abrir a operação eu abro. Eu vou dizer mais, que tenha exatamente o valor. Não use essa margem que você tem o valor. Se você for exercido sem ter o dinheiro, vai ter uma série de taxas, série de coisas, e aí você tem um problema. Eu estou deixando os $400 lá parados, já pensando nisso. Se eu apertar Send Order aqui, a ordem vai entrar como Working, que seria equivalente a processando, e se eu for aqui em Activity, ele me mostra que o preço agora está em torno de 20 para fechar essa posição, ou seja, encerrar a minha put lá do Strike 4, comprando e zerando a posição e abrindo uma nova no 4,5. E o preço que eu queria é 24. Quando chegar próximo a 24, o robô tende a executar e com isso realizar a operação. Como eu não quero fazer isso, eu vou aqui com o botão direito e cancelo a ordem. Uma outra alternativa, obviamente, é fazer no mês seguinte. Eu compraria a put aqui no mês de novembro e posso manter o Strike 4, por exemplo, e vender no mês de dezembro, né, renovando o vínculo para o mês posterior. Eu posso brincar livremente, né, com relação a isso, e aí eu vou ver o que eu acho melhor para mim. Tá? Então, só para mostrar para os colegas como ficaria a mesma coisa de corretagem e o tanto que foi liberado de margem e quanto que eu recebi. Como eu não quero fazer nada disso, Clear Order. Outra alternativa é utilizar botões de atalhos que estão disponíveis na plataforma da Tasteworks. Como seria? Por exemplo, temos aqui a opção de Tube, clicando sobre ela com o botão direito, ele dá aqui uma série de atalhos. O primeiro seria de encerrar a posição, encerrar com lucro. Como a gente falou, gostaríamos de encerrar com lucro de 80%. Se colocarmos aqui para cima e separarmos 80% e apertarmos a setinha azul, note
que ele já coloca uma ordem aqui de recompra a 5 dólares. É só a gente abrir aqui, ó, e se a gente botar Review in Send, ele já fecha, ele já iria emitir essa ordem. Send Order, e a ordem vai ficar aqui em atividade, só para saber que tem essa funcionalidade mais prática. Cancelar. Há também nesta opção aqui o botão Quick Roll. Se eu clicar nele, note que ele já recompra a minha opção do Strike 4 desse mês e vende do Strike 4 do mês seguinte, e eu posso aqui regular o preço que eu quero receber ou pagar para cima e para baixo. É possível também verificar aqui Roll Expirations, que seriam os prazos de dias. Eu posso, se eu apertar aqui, você vai ver que ele vai manter no 4. Detalhe que aqui em Roll Expirations eu não sou obrigado a rolar para dezembro, eu posso rolar, por exemplo, para janeiro. E aqui ele já encerraria a minha posição de novembro, abrindo uma nova em janeiro. Não o suficiente, eu posso rolar strikes também, para cima ou para baixo. Se eu botar para cima, ele rola no mesmo vencimento com strike mais alto, ou posso botar para baixo, obviamente vai rolar com um strike mais baixo. Vamos rolar para baixo só para mostrar aqui o strike down. E aí ele está rolando para o strike 3,5, só que dentro do mesmo vencimento. Outra coisa importante a ser dita é que eu não sou obrigado a ficar com o que o robô colocou, nem manualmente, nem por meio deste atalho. Se eu clicar com o botão esquerdo no mouse em cima da operação, eu posso arrastá-la para cima ou para baixo, qualquer uma das pernas, aumentando, no caso aqui, o strike, né, ou diminuindo, seja na nova ponta aberta, seja na ponta anterior. Então, estes botões de atalhos eles servem apenas como atalhos para deixar um molde da operação, o que não me impede de ajustá-la a posterior. Por fim, eu posso abrir a minha operação aqui em curva e análise e ajustar também manualmente olhando o gráfico. Então aqui estaria o payoff da operação, que é uma venda de put. Note que ela tem o mesmo gráfico de um lançamento de coberto, ou seja, de uma venda de call. Com a rolagem, eu posso simplesmente regular aqui os strikes de cada uma das opções manualmente aqui e brincar livremente, e ele vai me mostrar como ficaria o gráfico aqui de retorno, né? Nessa operação hipotética aqui, eu teria lucro entre 3 mais ou menos e 4,5 e prejuízo tanto abaixo de 3 quanto acima de 5. Então eu posso também fazer isto manuseando o gráfico e verificando aqui o quanto eu quero receber ou quanto eu quero pagar. Também é cabível apontar que você pode cancelar as pernas livremente e ainda inserir outras. Então, por exemplo, posso chegar com o mouse aqui nesta opção e se eu clicar com o botão esquerdo do mouse, ela fica selecionada, e agora com o botão direito eu posso, vai aparecer essa opção aqui, Delete Lag. Se eu clicar aqui, ela some, então não está fazendo mais parte da operação. Eu posso inserir ela novamente, clicando aqui em Bid como vendida. Se eu clicar aqui em cima, eu troco ela para comprada. Eu posso inserir calls também, eu posso regular para cima ou para baixo os strikes e regular os preços, como já foi dito aqui agora há pouco. Lá em curva e análise, eu posso fazer algo semelhante. Se eu clico em cima com o botão direito, ele vai me dar a opção de Delete Lag, além de regular para a esquerda e para a direita, como eu já mostrei. Outra coisa que é importante ressaltar é que na parte de baixo, onde está CR, quer dizer que é uma operação de crédito, quer dizer que você está recebendo para montar. E se eventualmente aparecer DB, vou fazer uma aqui para mostrar, ela é uma operação de débito. Se eu quiser cancelar essa ordem, eu posso ir aqui em Review e Send, Clear Order, aí eu apago tudo. Já tenho uma montada, por isso que ela aparece assim. Se eu quisesse ver como é uma operação de débito, bastaria eu comprar uma opção, aqui seja uma call ou uma put, vou comprar essa aqui, só para demonstrar. Note que agora apareceu DB, e DB é débito, ou seja, isso vai ser descontado aqui da minha conta, tá bom? Então, isso é importante a pessoa saber, CR é crédito, DB é débito, e isso você pode confirmar aqui apertando Review and Send. Você vai ver que uma operação DB é de débito
uma operação CR de crédito. DB fica vermelho, CR fica verde. Para encerrar a mesma coisa, Clear Order. Resumindo, esses botões de atalhos, eles fazem automaticamente aquilo que eu demonstrei para os colegas fazendo manualmente. Particularmente, eu não gosto muito dos botões de atalho, até porque o uso da plataforma e a configuração do robô, ainda que semi-manualmente, vamos dizer assim, é bem simples, eu pelo menos acho, mas se os colegas preferirem, não há nenhum problema em utilizar esta modalidade. Se tiver mais algum questionamento, é só deixar aqui nos comentários. Uma outra possibilidade, ao invés de fazer essa rolagem simultânea, é fazer uma rolagem passo a passo, que nada mais é do que fazer uma operação de cada vez, né, separadamente, em momentos diferentes, né, ou em boletas diferentes, sem utilizar o robô e de preferência em dias diferentes. Qual é a vantagem de fazer a rolagem dessa maneira, né? Isso se não for preferível encerrar a operação ou deixar pó, deixar virar pó, que eu já disse que para mim não é uma boa vantagem. Fazendo essa rolagem passo a passo, o investidor pode buscar o melhor timing de cada operação e, com isso, buscar melhores rendimentos e até exposições menores. Por exemplo, quem tinha puts aí vendidas em Bradesco, sexta-feira foi um excelente dia para você recomprar a posição, porque o Bradesco teve uma excelente alta, e hoje, que o Bradesco está caindo bastante, poderia ser um excelente dia para vender. Nesse meio tempo, você não fica, né, nas operações, né? Você encerrou uma operação e fica desde sexta até hoje sem nenhuma operação, tá bom? Então você vai fazer em movimentos separados. Por outro lado, né, já que você está fazendo em movimentos separados, como desvantagem, até que se conclua essa operação, você fica sem receber o teta que a gente mencionou ali da rolagem simultânea. Por envolver mais de uma operação separada, há o risco de despernamento, mas isso somente se a pessoa inventar de fazer duas ordens sem ser o robô, mas separadamente, tá bom? O que não é recomendável para esse tipo de rolagem passo a passo, né? No caso, quando não se encerra uma operação antes de se iniciar outra. Razão pela qual, como a gente falou, é recomendável encerrar a primeira para depois começar a segunda. Tá bom? Abrir uma nova. E também pode haver uma demora significativa entre o timing de cada operação, o que pode fazer que a resultante não seja tão atrativa. Você encerrou lá uma venda de put, por exemplo. Se você ficar esperando muito, de repente você não vai ter um time, né? Você recomprou aquela put, mas não vai perder o timing de vender uma nova, né? Porque o mercado andou, seguiu outra direção. Quando você faz a rolagem simultânea, obviamente o timing de uma delas é ruim, mas a de outra é bom e o resultante acaba sendo positivo. Fora que você não corre esse risco de despernamento. Repito, despernamento só se você fizer as ordens separadamente, o que não é recomendável mesmo na passo a passo para você evitar. Agora eu vou demonstrar para os colegas como seria esse tipo de rolagem. Então, voltando aqui à plataforma da Tasteworks, na minha conta, mostrar para os colegas como seria essa rolagem passo a passo. Considerando, por exemplo, que nós temos essa opção aqui vendida no Strike 4, eu faria a recompra dela, né? Como a gente já demonstrou, eu vou botar o preço que eu desejo. No caso, pagar $5 aí, porque são 100, para sair dessa posição. Eu aperto Review Incende. Eu vou até botar menos para evitar de entrar, porque é só para fins ilustrativos. E aqui ele gosta, ó, custo zero, porque a gente já disse que a gente encerrou a opção sem fazer aí a negociação, taxa de 14, e aí eu pagaria $4,14 e a minha margem libera muito mais, porque obviamente não abri uma nova posição, né? Libera a margem de $245,86. Aperto Send Order e ela fica aqui processando. Se eu for em Activity, ele diz que a boca agora está aceitando encerrar a sua posição pagando 9 centavos, ou seja, $9, e eu quero pagar $4. Nesse mesmo tempo, eu quero abrir uma nova posição. Por exemplo, já vou pegar do 4,5. Eu quero vender essa put. Vou em bid aqui e quero receber $30. Bom, vou botar até mais para não pegar. Review Incende. Aqui eu vou pagar $1, vou receber isso aqui e a minha margem vai reduzir disso aqui. E Send Order.
Se você for em Activity, você vai ver que ambas estão separadamente, mas você já deve ter notado que há um risco de essa operação aqui ser executada, eu entrar vendido em mais um lote de YouTube antes que essa aqui possa ser recomprada. Então, obviamente, se você for fazer essas operações passo a passo, é preferível que você faça primeiro o encerramento dessa posição. Então, vamos voltar. Primeiro encerre essa posição e só depois que ela for encerrada, você abra uma nova, seja para o mesmo vencimento, seja para o vencimento posterior, para evitar esse despernamento e você ficar vendido, né, em 2 lotes, porque no meu caso, vendido em 2 lotes é caro porque eu não tenho dinheiro para ambos, né? Eu tenho dinheiro apenas para um. Então essa é a principal desvantagem. Se você for ser prudente, você vai ter que esperar um encerrar antes de outro abrir e com isso você pode perder o timing de ambas, né? Numa você vai, na rolagem automática você perde o timing de uma só. Na rolagem passo a passo você pode acabar perdendo o timing de ambas. Então eu vou encerrar aqui, vou cancelar, só vim aqui em cima com o botão direito, cancel order, botão direito, cancel order, porque eu não quero que nenhuma delas seja executada. E com isso a gente encerra esta dinâmica do vídeo. É isso aí, amigos. Eu acho que o vídeo ficou um pouco longo, mas eu gosto de fazer as coisas de uma maneira bem didática, bem explicativa, para evitar que depois fiquem dúvidas. Eu tentei falar com a melhor capacidade do meu intelecto, mas se ainda assim faltou algum conhecimento, eu peço que os colegas deixem aqui nos comentários para que eu possa melhorar ou tirar alguma dúvida que ainda ficou presente na cabeça dos colegas. E deixo o convite para usar o cupom Seu Canal Financeiro, que dá 10% de desconto no Remessa Online, que é o serviço que eu utilizo para enviar dinheiro para o exterior e também que eu utilizo para receber dinheiro do exterior, por exemplo, do YouTube. Você usando esse link que está aqui abaixo, que também está na descrição, você ganha 10% de desconto, seja remessa ou seja recebimento. Deixo também na descrição o link para abertura de conta na exchange de criptoativos Novavax. Quem fizer usar o link e depositar R$100 em dinheiro em cripto no prazo de 30 dias, ganha R$10 como prêmio de boas-vindas, lembrando a exchange na carteira. Compre lá e transfira para uma wallet de sua preferência, porque elas são muito boas até a hora que não são mais. Convite para conhecer os meus e-books, as 6 dicas para atingir a independência financeira, o guia rápido do mercado. Se você gostou dessa iniciativa e gostaria de patrociná-la, né, de auxiliá-la, tem o link do Padrim, né, do Seu Canal Financeiro, onde você pode contribuir aqui com essa iniciativa e entrar num grupo privado aí do Seu Canal Financeiro, de compartilhamento de conteúdo e para a gente trocar uma ideia mais próxima. Tem o canal da minha esposa aí, o Seu Canal Emocional, que fala justamente dessas questões aí afetivas, que podem ajudar você aí a melhorar o seu desempenho na sua vida como um todo. Além disso, estão aí minhas redes sociais que você pode entrar em contato comigo. Agradeço por você ter assistido esse vídeo, desejo a todos um excelente dia, um abraço fundo do coração e até uma próxima oportunidade.